Uau! Agora sim, estava arrumando minha conexão para ficar bem conectadinha aqui com vocês. Mais uma semana começando, uma semana muito animada, creio que cheia de novidades que vem por aí, mas eu não posso contar nada agora. Temos que aguardar um pouquinho, logo em breve teremos muitas novidades, tá bom? Mas o que não é mais novidade são as nossas lives de conteúdo. Nossas lives de conteúdo, elas trazem várias coisas, vários conhecimentos, várias discussões, várias entrevistas, várias curiosidades aqui para vocês, né? Porque a gente continua acreditando, a Movit acredita que a gente não vende só atividade física, a gente vende saúde, a gente vende para vocês uma mudança de comportamento para uma vida melhor, uma vida mais saudável, e para isso não só o corpo precisa estar são, a mente também precisa. E essa semana, minha gente, vai ser muito especial, uma semana que há tempos eu estava querendo fazer, que é uma semana focada na psicologia, né? Hoje eu vou trazer uma grande psicanalista, ela é muito forte, ela é da Sociedade Brasileira, deixa eu olhar minha colinha aqui para não falar besteira, Sociedade Brasileira de Psicanálise do Estado de São Paulo, tá? E ela é formada desde 1983, tem uma experiência gigantesca na clínica e, além disso, ela é a atual presidente do Núcleo de Psicanálise de Marília e região. Então eu vou convidar aqui a Silvana Amaral. Silvana, eu vou te mandar o convite. E aí é só você aceitar. Peraí. Só você aceitar. Logo a Silvana entrará aqui ao vivo para conversar com a gente como que será. Aê! Olá! Consegui! Consegui! Eu te disse que seria fácil, Se você me localiza, eu te coloco aqui de qualquer maneira. Velhinha é um problema, viu? Ah, quem me dera chegar numa velhinha enxutaça desse Sim, tanto. tá bom. Lógico que sim, com toda certeza. Boa Ativa pra noite, caramba. viu, Carol? Muito obrigada pelo convite. Jamais recusaria um convite seu. Você é uma querida de muito tempo, de muitas histórias. Mas o que eu queria dizer mesmo é que é sempre muito gostoso poder estar junto, já que a gente tem que se reinventar, sem dúvida nenhuma, né? Com toda certeza, com toda certeza. Eu aproveito muito esse canal da Movit, né, das lives, para encontrar as pessoas, né? Muitas pessoas eu não conheço, algumas pessoas eu convido, outras pessoas eu conheço, e daí vou entendendo mais a história dessas pessoas. Então, para mim, tem sido uma terapia encontrar com as pessoas todas as segundas e quartas e conversar com elas, assim, durante uma hora. É uma delícia isso, eu gosto muito. E aí eu tiro o melhor proveito que eu posso durante a pandemia, que é isso que eu tenho para fazer, né? O recurso que eu tenho é esse, então vamos usar. Então, você falando já disso, a gente pode pegar um gancho para falar que em tempos de crise só tem uma saída. A gente, de fato, recuar, aguardar, esperar e criar novas condições. E isso está sendo uma experiência inédita para muita gente, né? Por exemplo, para mim, que era uma pessoa, vamos dizer, voltada muito para o interior do consultório, né? Com muito pouca exposição. O que eu gosto mesmo e continuo gostando por excelência é a clínica e fazer o que eu faço, né? Com muito amor. Mas assim, todo mundo está aprendendo com tudo isso, né? Sim, Então, sim. mas deixa você entrevistadora, né? Não, porque isso aqui não tem uma regra, viu? Aqui não tem uma regra. Eu vou meio que administrando o que acontece aqui. Tá. Eu acho que isso do aprendizado, eu acho que para mim tem sido benéfico. Até estava conversando com a minha filha Lara há poucos minutos atrás. Eu falei, Lara, como essa pandemia fez bem para você? Né? Daí ela concordou, mãe, fez mesmo. Ela estava saindo da academia, toda feliz, né? Enfim, endorfina pulsando no corpo, né? Mas como para ela foi bom, para minha outra filha também. Para mim, pessoalmente, sim. Profissionalmente, nem falo, porque eu acho que para mim eu tive um ganho gigantesco com isso. Eu tive que me virar e me virei.
E para mim, como casal também, enfim, várias formas, assim, eu realmente a gente melhorou aqui em casa, eu posso falar. Mas eu percebo que isso não é a grande maioria. Eu vejo muitas pessoas tristes, muitas pessoas com dificuldade para dormir. Isso a gente tem, assim, escutado muitas vezes, né? Então, e assim, fora as pessoas que foram demitidas e que, né, ou que estão afastadas do trabalho, enfim, tudo isso. Que eu acho que são coisas que isso tudo vão ter que ser trabalhadas, essas coisas todas, né? Sem dúvida. Agora, uma coisa que precisa ficar claro é assim, Carol, que na verdade não foi a pandemia que trouxe o caos interior de cada um. Nós todos carregamos as nossas histórias, né? E é verdade que numa época de crise como essa que nós estamos vivendo, tempos de guerra mesmo, difícil, não é fácil, né? Deixar de ver os amigos, abraçar, poder ter a liberdade, porque uma coisa é você não querer ir, outra coisa é você não poder ir, né? Aham. Isso muda muita coisa. Mas o que eu penso que é muito importante que uma pessoa que está mal, ela já estava mal, ela só transbordou, né? Quer dizer, Uhum. é evidente que, por um lado, se a gente for pensar assim, é muito ruim, né? As pessoas ficaram piores, enlouquecidas. Não, mas talvez um momento que as pessoas parem e pensem, chegou a hora de eu me tratar, né? Uhum. Com Então, acredito que todos da área que são profissionais com extrema competência e seriedade estão trabalhando muito, né? A gente Uhum. está trabalhando muito, né? Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Psicanálise São Paulo, a qual eu pertenço, Aham. eles estão com todo um aparato dando, vamos dizer assim, um acolhimento e um suporte para os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente, né? Médicos, enfermeiros. Então, existe como você agora, se você estiver passando uma dificuldade, você procurar ajuda, né? Nós temos muita gente competente aí na cidade de Ourinhos, né? Aham. Muita gente muito bacana e que com certeza pode dar uma ajuda, né, para quem realmente está precisando. Aham. Aqui, ó, vou até te falar que a gente tem gente aqui assistindo, Hum. até do Rio Grande do Sul, acredite se quiser. Nossa, que Temos, bacana! temos Que de todos bacana! os lugares do mundo. Então, isso era uma coisa que eu até queria te perguntar. A sociedade brasileira, ela consegue indicar pessoas ou profissionais em todo o Brasil ou ela não tem esse papel? Não, ela tem o âmbito do estado de São Paulo, né? Tá. Mas tem sociedades espalhadas pelo Brasil todo, né? Aham. E, então, cada estado responde mais ao seu público, né? Aham. Então, no caso de São Paulo, a sociedade responde no estado de São Paulo. Todos que estão ligados à sociedade de São Paulo dão esse suporte, né? Tá, Que joia. tenham disponibilidade que queiram, né? Aham, eu imagino que realmente tem aumentado muito a carga de trabalho de vocês, porque eu vejo, assim, né? Eu sempre fui adepta da análise, mas, assim, eu vejo pessoas que não faziam procurando. Eu conheço amigas, né, que são psicólogas que falam que aumentou muito a carga de trabalho delas. E uma outra coisa que eu tenho percebido, eu não sei se é uma percepção pessoal minha, né, se Hum, chegou a ter, mas hum. casamentos acabando. Muitos, vários. Eu sei, assim, próximo de mim, 5, fácil. É. Então, eu coloco mais ou menos próximo daquilo que eu falei, né? Só termina algo que já está terminando. Uhum. Mas Ah, a não, a pandemia força. pode ajudar? Ela apressou. Por exemplo, no meu caso, você sabe, eu viajo Ourinhos Marília há 30 anos, né? Aham. Desde de março eu interrompi os atendimentos presenciais e estou online, porque eu já sou uma velhinha e tenho que me cuidar. Então, mas imagina, eu, particularmente,
torcia o nariz para o atendimento online. Hoje, eu posso dizer que foi um recurso que nos deu, né, uma sustentação para trabalhar. Então, assim, o que aconteceu o método online? Né? Nesse período de 30 anos que eu viajo, e semanalmente para Ourinhos, né? Antes morava aí, agora já há muito tempo moro em Marília. O que eu descobri? Que eu descobri que dá para atender online. Então, vamos dizer, eu tinha uma previsão de trabalhar em Ourinhos mais 2 anos com consultório presencial. A pandemia só encurtou. Eu devo atender em Ourinhos até o final do ano, vou para despedir do consultório físico daí e encerro minhas atividades, vamos dizer, presencial em Ourinhos. Aí eu só vou estar com consultório em Marília mesmo, né? Então, você entende? Era uma situação que já tinha um tempo marcado, mas óbvio que a pandemia encurtou. Então, só pegando grosseiramente esse modelo para dizer, um casamento que já estava com bastante dificuldade, nessa hora, o que acontece? Ou a pessoa se convence que precisa se tratar e descobre um novo casamento no casamento, né? Ou ela sucumbe e cada um vai para o seu lado, né? Eu só acredito que um casamento sobreviva a momentos difíceis se existe, de fato, um casal que tenha afeto um pelo outro. Se isso não existe mais, né? Pandemia, qualquer coisa pode ser um pretexto para a situação terminar. Mas eu imagino que aquilo que não nos mata nos fortalece. E é verdade, não estou fazendo nenhum humor negro, a gente sabe quantas pessoas que a gente ama já se foram com tudo isso, mas é verdade que a gente vai ter que prosseguir, né? Sim, com toda certeza. Esses dias a Record me pediu uma entrevista para falar especificamente do luto em tempos de pandemia. Nossa. Porque o ritual, né, que nós temos, a nossa cultura tem, né, de velar, de ter tempo de chorar ali, de ver. Nós somos uma cultura muito ver para crer, né? Então, como é que faz esses lutos onde o velório não existe, onde é tudo muito... Então, é muito triste, muito caótico, sem dúvida nenhuma, né? Mas é verdade que nós estamos vivendo isso. E tudo aquilo que a gente vive, ou vamos dizer, decreta falência, ou nos faz crescer, né? Porque a gente só consegue realmente ter crescimento no sofrimento, né? Não no masoquismo, é diferente, outra coisa. Tem o Rodrigo Teles, ele dá mentoria para empresários e tal, e ele sempre fala que crescer dói, e dói mesmo, mas dói, e aí que bom que vem o crescimento, né? Antes de continuar, deixa eu só falar, tem aqui um pessoal mandando oi para você, Silvana, mandando beijos, então vamos lá, deixa eu ler. Ó, a Patrícia Rossito mandou, sou muito grata a Silvana. Manda um beijão para ela, um beijo. Outra que mandou para você foi a Heloísa Camacho, mandou oi. Oi, beijo. A Márcia Roberta manda um beijo. Silvana. Saudade também. E fora o Christian mandou, o Christian tá manda um beijo para ele também. Ele é meu fã número 1, Silvana. Que bom. Esse me apoia de verdade. Ele está comigo na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, viu? Esse eu posso dizer. É isso aí, viu? Que mais? Sua filha. Oi, mãe. Te amo, mãe. Ela mora muito longe de mim. Tá com saudade, na casa ao lado. Ai, que delícia. Eu fiquei com uma invejinha quando você falou isso, porque minha mãe e meu pai moram em São Paulo. Então eu tô sofrendo uma distância de muito, assim. Tô sofrendo demais.
É. Ó, outros recadinhos. Consuelo mandou um abraço para você. Ai, manda um beijo. Consuelo. A Flávia Guidil mandou beijinhos. E a Beth Cardoso mandou: Olá, Silvana, parabéns. Obrigada. Por enquanto. Ó, alguma. Ah, Ju Schneider mandou: Te amo, Silvana. Obrigada, querida. Saudade. Saudade de todo mundo. Mas sabe, porque quando você me falou, você não vai aceitar. Eu ultimamente ando aceitando tudo. Óbvio, aceito tudo no bom sentido da palavra, que traz alguma contribuição. Porque é verdade que a psicanálise vem mudando. E ela vem mudando no sentido de levar, né, o que a gente faz para fora também no consultório. Né? Então, para mostrar o que é, né? Exatamente. E eu acho que as pessoas ainda têm muito preconceito em relação a isso, muito. Né? Não sei agora como está, né? Hoje em dia, atualmente, como é que é isso, mas eu já vi, assim, eu percebo que tem muito preconceito, né? Quem faz terapia é louco, né? Já ouvi isso milhões de vezes. Não precisa, imagina, não vou gastar meu dinheiro com isso. Quando, na verdade, na minha opinião, não é um gasto, é um investimento em si próprio, né? Isso é minha opinião. Isso. Uma outra coisa que eu percebo é que homem ainda tem mais preconceito do que mulher para fazer análise. É verdade isso? Então, você sabe que isso, há muitos anos atrás, com quase 40 anos de profissão, né? Existia, assim, uma procura mais feminina. Hoje, meu consultório é equilibrado. E isso é uma coisa muito bacana, porque o que eu vejo? Muitos profissionais que trabalham na linha de frente, que é a área de saúde, principalmente, eles estão procurando, né? Pessoas que trabalham com a parte de delegar, de ter funções importantes no país, estão buscando algum tipo de contribuição. Não estou falando de político, não. Estou falando de pessoas que trabalham e são realmente pessoas que contribuem para o nosso dia a dia e que precisam ter a cabeça relativamente, né, com um frescor, né, e não adoecidas, para fazer um melhor trabalho, né, para o público. Então, várias áreas, mas eu sinto que hoje os homens já procuram ajuda. E isso é um divisor de águas, né? Sim, porque o sofrimento não é feminino ou masculino, é de todo mundo, é do ser humano, né? Do ser humano, Somos exatamente. seres, né, que precisamos ter duas coisas, né, hoje. Não vou falar isso porque você tem academia, não. Isso eu falo todos os dias no consultório. Quando as pessoas me falam, agora no atendimento online, hoje eu estou mais ansioso. Eu falo, vai caminhar, vai respirar, vai fazer atividade física. Também, junto com o entendimento. Por quê? Porque nós somos uma coisa que é junto. Né? O físico e o psíquico, um contribui com o outro. Então, isso é muito importante. Né? E uma coisa que eu falei logo no comecinho e que eu venho falando, e na verdade a ideia das lives veio disso, da gente acreditar que não adianta só você ir na academia 3 vezes por semana, fazer exercício e pronto, tá tudo bem, você tá saudável. Não, não é isso. A saúde é igual eu, né, aprendi, quem fez a faculdade na área da saúde aprendeu lá a descrição da OMS do que é saúde, é isso, é o global, é o tudo. Então, por isso que quando a gente teve a ideia de fazer as lives, de trazer uma coisa diferente da prática do exercício físico. Porque isso a gente já faz brilhantemente, né? Isso a gente já tem vários vídeos e temos aulas e temos 1000 programas. Tá, vamos fazer uma coisa diferente, mas que contribua com a saúde das pessoas de alguma maneira. Né? Então, a gente, sem dúvida. Essa é... sua iniciativa é algo que nos ajuda nessas parcerias a fazer esse trabalho. Procurem se cuidar em todos os sentidos. A estima que todo mundo, né, fala tanto, né? Eu não tenho autoestima. A estima começa com o autocuidado, né? Você poder ter o seu corpo como um templo, né? Um respeito muito grande por isso. E a gente sabe que a vida, vamos dizer, é tóxica. O dia a dia é tóxico.
não é? Nós vivemos um mundo de muita informação e eu acho que a gente podia pegar um pouquinho por aí para falar alguma coisa também. Aham. Que todo mundo fala, isso é terrível, é um caos, todo mundo tem gente muito preocupado. Lógico, a gente tem que tomar todos os cuidados, realmente é um vírus, né, vamos dizer assim, fatal, né, muito das Aham. vezes, mas é verdade também que todos nós duvidávamos, né, de que um dia seríamos brecados. Uhum. E que, de repente, um vírusinho vagabundo que, lavando a mão com sabão, sai, né? Ele colocou todo mundo quietinho, né? Eu Bem, não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Então, as pessoas estão descobrindo a família de novo, porque a gente vê as coisas ruins, né? Eu estou vivendo um caos, meu casamento está indo pro ralo e tal. Não, mas preciso olhar para essa família. Essa família estava adoecida já. Agora sim. você só constatou, né? Então, nossa, quanto tempo a gente não fazia um almoço mais familiar, né? Assim, Sim. em casa, né? Com os filhos. Então, isso tudo também é uma contribuição incrível, né? Não é aqui falar que é fácil. Fácil não é. Não, não é. Perder a liberdade não é fácil. Mas é verdade que alguma coisa fez assim, stop. Aham. E o mundo, de uma hora para outra, teve que rodar em outro compasso, que a gente nem imaginava, né? Aham. E aí, e uma outra coisa que também eu ouvi um médico dizendo, né? Duas coisas que eu queria pontuar sobre isso aí que você colocou. Uma coisa é que um médico fez uma. Ele gravou um vídeo muito legal falando sobre o comportamento das pessoas diante disso tudo e etc. Tal, e que o ser humano nasceu para conviver com outro ser humano. Então, subestimar isso é uma bobagem, né? Tipo, as pessoas estão sofrendo muito de estarem isoladas, né? Não é uma perfumaria, vamos dizer assim. A gente precisa trocar um com o outro, né? Isso é uma coisa. E que eu achei assim, que foi a primeira vez, a primeira pessoa que falou sobre isso, né? Da importância né? Da falta que isso está fazendo para todo mundo. E uma Sim. outra coisa que eu acho que você falou sobre, né, o mundo é tóxico, que eu passei isso semana passada, eu estou num processo de me desligar da televisão, né? De tipo, assistir televisão para um fim, ter um fim. Então, hoje eu quero ver um bom filme. A Hoje maioria das pessoas estão assim. eu quero assistir uma série. Não, eu não quero. Aí o que aconteceu? Semana passada, 2 vezes aconteceu isso, aí eu prometi que eu nunca mais ia fazer. Eu acordei na segunda-feira passada e falei assim, não estava passando muito bem. Falei assim, vou dar mais. Sabe quando você fala, vou dormir mais meia hora? Vou ligar o barulhinho da TV para dormir mais gostoso. Eu liguei, era o noticiário. A primeira notícia era uma família que o menino de 15 anos estava dirigindo o carro, a mãe ao lado com o bebê, a filhinha no colo, e o pai atrás. Bateram o carro, a filha morreu. Foi a primeira notícia do dia, da segunda-feira. Eu desliguei a televisão na hora. E aí, na quarta-feira, tava vendo, eu acho que era o programa da Fátima Bernardes. Não, na quinta, porque foi feriado aqui em Ourinhos, eu acordei mais tarde. Estava vendo o programa da Fátima Bernardes que estava tratando sobre privacidade, você usar a foto do outro e tal. Daí me entra uma mulher falando que o marido tirava foto dela escondida à noite e publicou na internet. Isso. Depois disso, Silvana, eu falei, eu não sou obrigada a acordar e começar meu dia com esse tipo de coisa. Pra quê? Né? E aí que eu vi o quanto que essas coisas fazem mal. Porque eu comecei, como eu já estava nesse processo de me desligar da televisão, dessas coisas ruins, né? Não é que eu sou alienada, que eu seja alienada, mas eu vou escolher o que eu vou ler, né? Eu vou num site de notícia, eu leio as notícias e tal. Mas não esse bombardeio que a televisão traz. E assim, desde que começou a pandemia, tá crítico. Na minha opinião, a televisão não contribui em absolutamente nada para nada. Então, mas você falando isso, a gente pode falar de outro benefício, não é? Eu tenho ouvido cada vez mais as pessoas colocarem que estão tendo mais
seleção no que vai assistir, né? Então, uma matéria, uma entrevista, os canais que trazem mais literatura, o café filosófico, que todo mundo começou a assistir mais na cultura, as séries, né? Porque, assim, o que nos salva, sempre em momentos críticos, né, é a capacidade de se reinventar com arte, né? E a gente pode, então, levar para o campo do cinema, o campo das pinturas, das poesias, da literatura. Isso é recuperar algo que, às vezes, a rapidez do dia a dia, né? A gente, vamos dizer assim, estava comendo muita comida artificial, né? Sim. Então, buscar de Pra novo, né? cozinhar, né? Buscar de novo aquilo, né, que é feito com mais arte, com mais tempo, com mais artesanal, né, com Aham. mais essa qualidade. E uma das coisas que eu penso que a gente tem que levar em conta nesse período é assim, o afeto, né? Lógico que nós somos uma cultura do abraço, do chamar aqui, desculpa, Não tem problema. a cultura do abraço, a cultura do abraço, tudo. Mas é verdade que a ligação do afeto também é muito importante. Então, às vezes, no seu dia, você fala assim, ai, não tive tempo para ligar para aquele amigo, né? Faz isso agora, né? Liga, fala. Eu tenho falado com amigos que faz muito tempo que eu não vejo, né? Exatamente. E isso dá Um um frescor. alento para a É. alma, né? Um Aham. vigor, né? Ler muito, aproveitar esse tempo para ler, que é uma coisa fantástica, né? Então, Uhum. assim, tem alguma coisa aí perguntando, queira que eu responda, Não, por mas... enquanto não, eu vou te interrompendo. Um comentário que teve aqui foi o seguinte: a Flávia escreveu assim: sou muito mais feliz desde que desliguei o sinal aberto da minha TV e assinei Netflix. Só eu escolho o que me interessa no YouTube. É isso É, aí, né? é, É. exatamente. Então, e assim, a gente precisa recuperar a história, né? Sabe, história, história dos amigos, a nossa história. É verdade que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai se tornando um ser mais saudosista, sem dúvida nenhuma, né? É. Mas, assim, o gosto, como diz o Drummond, né, as últimas jabuticabas serão saboreadas com muito mais atenção do que as primeiras, né? Essa é a Aham. verdade. Então, é isso, acho que buscar um pouco mais daquilo que é verdadeiramente essência na vida, né? Aham. E sem dúvida isso está nos ensinando a duras penas, sem dúvida nenhuma, né? Com muito sofrimento, com muita limitação, mas nos ensinando, né? Sim. Aquele que estiver aberto a aprender É, vai colher, né? Vai estar colhendo muita coisa boa, eu acho, né? Eu acho que é, não é. Uma das coisas que eu tenho dito, Silvana, que desde é. que tudo isso aconteceu, isso para mim foi muito. Na primeira semana parecia que o mundo tinha morrido. Era essa sensação que eu tinha. Ah, sem dúvida. Por quê? Porque tudo que eu ia fazer amanhã, depois de amanhã, aquela agenda lotada, não podia fazer mais nada, era ficar em casa, presa. Aí eu senti isso. E aí eu pensei, tá bom, o mundo, vamos supor, o mundo morreu, dona Carol. E agora, o que você vai fazer? Você vai morrer junto com o mundo ou você vai ser feliz com o mundo morto? E aí, o que acontece? A gente foi fazendo uma coisa, um esquema aqui em casa, vamos dizer assim, Hum, de resgatando coisas positivas dentro disso que a gente estava vivendo. Porque sim, senão a gente ia morrer junto, é né? isso. Eu acho que não é fácil, então isso é preciso dizer, né? Nada. Ah, então a Carol é super feliz e vive a felicidade o tempo. Não, não é isso, não é isso. Mas eu escolhi que eu ia fazer disso uma coisa boa e tentar ver as coisas boas que estão acontecendo nesse meio tempo, né? Então, ou a comidinha gostosa, ou é um jogo de carta com as filhas, por exemplo, que eu vejo um monte de gente jogando jogo com os filhos, coisas que não fazia há décadas,
né? Exatamente, Resgatando esse tipo de convivência que não existia, né? Ou é, gente que é. escolheu se separar. Então teve o caso de um amigo muito próximo nosso que eu mandei uma mensagem: oi, tudo bem? Aí para saber como é que tava, ele: me separei e já tô casado de novo. Eu falei: meu, você tá feliz? Muito. Eu falei: então pronto, é isso que importa, vai ser feliz. Que eu acho que muitas pessoas resolveram procurar a felicidade agora. Parece que, né, o mundo ia morrer, falou: não, peraí, deixa eu ser feliz antes do mundo morrer. É, eu só tenho um pouquinho de preocupação com as euforias demais, né? Com Ah, coisas sim. assim, né? Então, o que a É, sim. gente precisa ter é um pouco assim, calma lá, né? Me separei ontem, casei de novo, pera lá, né? Nós estamos falando Não, exatamente da importância de se fazer, né? A não ser que a pessoa já venha mesmo, né? Ela já estava, entre aspas, e a situação foi só um término para a coisa, né? aham. Mas tudo precisa ter um caminho, né? Uma construção no caminho. Então, eu também acho assim que é importante contar que algumas coisas a gente percebeu, nós percebemos de maneira geral nas pessoas, né? Ah, Aquilo que é da nossa qualidade humana também, que precisaria ser recuperado, que é a solidariedade, né? Uma coisa que às vezes a gente vive muito no mundo. Caiu? oi. Não, Oi, estamos oi, de volta, caiu. estamos aqui. É, até onde que pegou aí? Eu falei que a gente vive num Não, mundo você falou muito da nar... solidariedade. Você estava na solidariedade, que o mundo Então, agora que a gente está mais solidário. Então, mas nós vivemos um mundo, né, muito voltado para o meu, eu, né, para o mundo mais narcísico. E a gente precisa recuperar o olhar para o outro também, né? Não, Aham. olha, tudo é culpa, né, do outro, eu tenho sofrimento, eu tenho. Então a gente precisa também ver que sofrimento não é um privilégio só meu. O sofrimento, às vezes, é tão ou maior que o meu no outro também. Então, Uhum. esse olhar, essa escuta, né, essa solidariedade precisa acontecer num momento desse. E eu vejo várias entidades se movimentando, né? É uma coisa assim que a gente vai ficando mais satisfeito, né? Aham. Porque senão a matéria humana vai se deteriorando muito, né? O material humano vai acabando, né? E por essa toxicidade, porque a gente vai aceitando qualquer coisa e vira qualquer Aham. coisa, né? Tudo vira qualquer coisa. Então é importante esse compasso, esse filtro, esse depurar as coisas para poder fazer escolhas melhores, né? Uhum. Porque coisas muito aceleradas geram, né? Acho que a gente tem que ser acelerado na hora de malhar, né, Carol? Muito. Aí sim, Na aí hora de acelera na malhar esteira, e a acelera na gente, né, bicicleta, tudo acelera para o bem. metabolismo funcionar, né? Depois que a gente passa dos 50, a gente só ouve isso. Ah, o seu metabolismo está mesmo mais lento, então tem que queimar mais, né? Mas Tem que... fora isso, as coisas precisam de tempo para ser realmente depuradas, pensadas. Né? A gente Uhum. tem que dar tempo para o pensamento se formular. Não adianta ser só ação-reação. Né? Uhum. Isso fica E agora muito. É, E agora as pessoas estão exatamente nesse tempo, né? Vejo que tem muitas pessoas repensando a sua vida, repensando o seu modo de vida. Então, pessoas que viviam aquela vida maluca, né? Aqui em Ourinho, assim, eu falo, né? Até para quem acha que eu moro no interior, aqui é tudo suave. Minha vida é uma loucura, né? Anda para cima, anda para baixo, não sei o quê. Em qualquer lugar você consegue ser acelerado. E aí você vai meio que escolhendo. Não, olha, agora eu vou escolher o que eu vou fazer. Eu não preciso fazer tudo. Né? As pessoas eu isso, acho que estão parando um pouco para pensar nisso. Pessoas que isso. tinham, por exemplo, que trabalhavam muito e que conseguem trabalhar em casa, então estão preferindo ficar em casa.
né? Então tem Isso. várias coisas que as pessoas estão revendo, né? Como fazer. Sim, Eu acho que sim, até eu tenho visto vários empresários ouvindo os seus colaboradores para saber o que eles querem, o que, que eles acham melhor, como que eles acham melhor trabalhar, né? Então as sim, pessoas sim. realmente elas têm ouvido mais. Mas eu tenho uma sensação que uma parcela da população, e aí eu não sei te dizer se grande, média ou pequena, né? Não tenho acesso a isso, mas que está num sofrimento e não sai desse sofrimento, porque o problema é essa tela, né? A tarde da telinha, eu não consigo lidar com essa tela, e isso para mim é um martírio. Então, a mesma coisa que você falasse isso para você mesma, não, eu não consigo atender através do celular, então enquanto eu não puder atender presencial, eu me recuso. Né? E eu acho que eu já vi gente falando isso, né? Já vi mesmo. E me preocupa, porque eu acho que é uma pessoa que, na minha opinião, está indo ladeira abaixo. É a impressão que eu tenho, né? Não sei nem se é É. isso, na verdade. Mas, na verdade, o que eu tenho percebido também, até as pessoas que estavam num primeiro momento imaginando que isso ia ser rápido, sabe? Ah, daqui um mês eu volto a trabalhar, né? Então ficaram muito resistentes, não? Aí eu imagino assim que vai passando o tempo, as pessoas vão tendo condição de repensar, pera um pouquinho, será que eu não estou muito resistente? Será que eu não estou muito dinossáurica, né? Como eu te falei hoje. Mas assim, para mim foi uma surpresa muito interessante, porque é lógico que o contato pessoal, o ver o paciente, tudo isso é da nossa cultura, a Da gente natureza, né? gosta, a gente é a cultura do apego, não tem jeito. Mas é verdade que o trabalho mesmo, esse se faz nas entrelinhas, né? Na Sim. escuta. E tendo a escuta, e eu falei, gente, nós temos o principal, nós não perdemos a possibilidade de nos comunicar, ter escuta. Então, eu percebi com isso e tive um ganho muito grande. E posso dizer que agora tirarei férias em lugares mais longos, Né? Boa! Essa que eu foi ótima. posso, Isso eu não que eu pensava. posso, né, ficar, por Que exemplo, massa. 2 meses fora e continuar trabalhando, né, um Sim, período do com dia, não certeza. digo todo o período, né? Sim, mas Então, pelo menos não precisa acabar com tudo, né? Eu é, acho. Nossa, que exatamente, legal, verdade. Que massa. Isso né? é muito bom. Muito bom. E é assim, e é isso, né? O trabalho ele funciona mesmo através da telinha. Eu acho que é. Isso a gente tem visto até, inclusive, na Movit, né? Que a gente está com o Movit online e tem Hum, funcionado. A gente tem clientes que preferem esse tipo de atendimento, né? A gente está criando o nicho para esse atendimento agora. Não são os mesmos clientes de agora, óbvio, porque os nossos clientes atualmente, o que eles querem? Eles querem voltar para academia. Por quê? Porque são lógico, clientes do presencial lógico, de lógico. um nicho que a gente não atendia É, e agora a gente está entendendo é, esse nicho, né? é. Então isso está sendo, para mim, está sendo um trabalho recompensador, posso dizer. Então assim, eu me animo todos os dias porque eu tenho uma coisa nova para fazer, Sim, desenvolver. sim. Então, Eu penso que é mais uma modalidade, não é a hum, única, e não vai ser assim que nós vamos trabalhar o tempo inteiro, né? Mas é aham, verdade que é mais uma modalidade que veio e veio para ficar, né? E vamos pensar assim, nós tivemos um evento agora, semana que passou, no Núcleo, e pela plataforma, e por ser um valor, vamos dizer, de você ouvir um trabalho de qualidade com um valor relativamente baixo, é um presente para muita gente que não tinha sim, condições de viajar, de se deslocar, de pagar o hotel, papapá, papapá, né? E pagar às vezes o preço do. Então, assim, está sendo um ganho, foi um sucesso. Nós vamos ter uma agora no final do mês, do Edival Perrini, que é um psicanalista de Curitiba, muito bacana, mas é só para a área mesmo do psi, né, da área da saúde. Mas, assim, nós já estamos preparando uma plataforma aí para 400 pessoas, que massa. porque provavelmente vai ser um número muito grande de procura. Em São Paulo, nós temos uma Bienal começando agora em agosto, já encerraram as inscrições, porque foram 600 e tralalá de inscrições. Então,
E isso vai o quê? Facilitar muita coisa, né? É hospedagem, que a pessoa não tem que viajar, enfim, um monte de coisa. Eu sei que a gente precisa mover a economia tal, mas ao mesmo tempo a gente tem outros. A vida é isso, ganho e perda, não tem jeito, né? E adaptação. Nós falamos sobre o que vai ser, né? O título era Vida Psíquica, né? Novo Aham, normal. Como é que fica após pandemia? Eu penso que é realmente uma nova situação. aham. Aquele mundo lá não volta mais. Não volta mais, eu Nós também acho. teremos, nós teremos mais restrições, nós teremos, porque ainda tem muita coisa. Veja bem, isso começou lá atrás, com a primeira gripe lá, né? Vem Hum, vindo, né? E a situação, H1N1, a SARS, toda aquela. Agora é essa, e eu creio que o não vírus será a está aí, né? Não, provavelmente não. Infelizmente é isso. Nós vamos lidar com isso. Mas nós vamos lidar com uma coisa que é importantíssimo. O ser humano é finito. Nós precisamos começar a trabalhar essa ideia na nossa cabeça. Ninguém aqui está falando que quer morrer, não é nada disso. Nós queremos viver e estamos aqui lutando para isso. Mas Aham. nós precisamos começar a falar, né, de que nós somos finitos. A gente vive como se fosse, né? E a gente só se dá conta Imortal. mesmo quando as coisas acontecem dessa forma, nua e crua, né? E muito violenta para nossa cabeça. Mas Aham. nós somos finitos. A única certeza que temos é que nascemos e iremos morrer. É um período. É uma viagem aí, é uma escola, é tudo que você quiser fazer, mas é um período. Então, tem que pensar muito bem o que você faz com esse período, né? O que você Trate de aproveitar, né? privilegia, o que você realmente quer fazer, né? Ah, Carol, quanto tempo eu não tenho ideia de como é que é aqui. Aqui, Quanto, ó, deixa eu olhar. A gente não, tem mais quanto tempo nós temos ainda, né? 19 minutos. Então, vamos lá. Alguma pergunta, alguma coisa? Não? Então, eu queria ver com você como é que você vê as crianças pequenas nessa época. Porque, assim, para mim, né? Eu dou aula para crianças a partir de 3 anos. Não consegui manter contato com as crianças, né? Porque eu dependia dos pais. Eu jamais faria uma reunião online sem o pai estar presente, até porque são muito pequenininhos, né? Menores de idade e tal. Até para os adolescentes, eu sempre mando para os pais o recado. Mas os pequenos não. E eu sei que os pais, imagina, eles têm escola, eles têm que lidar com o filho dentro de casa que não lidava, mil coisas, e mais a professora de jiu-jitsu ali, eu acho que ia ser um complicador, na verdade, né? Eu não ia dar em absolutamente nada, eu ia só criar mais um problema, né? Então eu resolvi me afastar. Mas eu vejo que eles têm um sofrimento gigante, porque as crianças não entendem, elas querem brincar, elas querem correr, elas querem sair, elas querem ver os amigos. Então, assim, eu vejo crianças de 3 e 4 anos num sofrimento que isso é complicado, né? Eu acredito assim que as crianças que têm uma vida muito restrita, né, que têm, por exemplo, moram em apartamento, né, estão mesmo muito confinadas, essas estão sofrendo realmente, né? Então, eu imagino que aí os pais precisam mesmo se Desdobrar, né? desdobrarem, né, para fazer brincadeiras, para queimar um pouco de energia, para fazer palhaçada, para pôr música, dançar muito com essas crianças, pôr coisas que tragam para eles uma noção de que o afeto está ali, né, e que eles podem fazer um tempo junto, vamos dizer assim, de minimizar o sofrimento, né, para eles, Aham. porque realmente as crianças são talvez o público mais, um dos mais, vamos dizer assim, afetados nessa restrição, porque o adolescente já é
do computador, da tecnologia, eles já são reclusos, porque é uma fase que eles estão mais ouvindo, né, as histórias deles, eles conversam pelo celular, eles jogam pelo celular, né? Então é uma outra tribo. Mas as crianças que precisam brincar, correr, essas, né? A minha neta assim me disse com todas as letras: vó, eu estou morrendo de saudade da escola, morrendo de saudade dos amigos. Isso é sofrido. E eu ainda tenho um privilégio, que eu moro num condomínio, e queira ou não, como as crianças aqui da rua estão todas em quarentena junto, que ninguém sai para lugar nenhum, né? Elas brincam, né? Com cuidados, tudo, mas elas brincam, elas estão livres, vamos dizer assim, né? Dentro desse espaço. Agora, as crianças que não têm esse privilégio realmente precisam muito mais do apoio dos pais, né? Das brincadeiras que podem ser criadas, as histórias, os fantoches, as imagens, porque essa é a hora de contar cada vez mais com a mente, não é? Porque a gente está restrito, sim, no físico, é verdade, mas a nossa cabeça voa. Nossa Senhora! Entendeu? E o sonhar é indispensável, né? Eu achei, agora lembrei um poema num fado português, acho que é do Antônio Machado, se não for alguém me corrija aí, mas eu acho que fala assim uma parte do poema, né? Eles não sabem e nem sonham, que o sonho comanda a vida, que sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida nas mãos de uma criança. Então, é isso, sabe? A gente não pode deixar de sonhar. A gente não pode deixar de ter todos os nossos... Né? Se vai acontecer ou se não vai, mas a viagem já começa no sonho, né? A gente sonha dormindo, sonha acordado. Não é viver no mundo da lua. É ter um processo, né, imaginativo, fértil. Entendeu? Tá, e aí o que eu queria, emendando com isso, é sobre sobre dormir, né? Porque sonho, dormir. Eu me lembro que logo no começo da pandemia, eu dormia e parecia que eu acordava cansada no dia seguinte. Parecia que eu tinha a noite inteira trabalhado mentalmente, sabe assim? E nem que eu tivesse... E eu não tinha, assim, insônia, mas parecia que a minha cabeça não descansava nem um minuto, né? E minha filha já falou isso, que algumas vezes ela já dormiu dessa maneira, né? As duas já falaram, enfim. Eu vejo várias pessoas falando sobre isso. Nossa, eu durmo, mas eu não descanso. Minha cabeça não para de funcionar, né? Então a pessoa acorda exausta. Então, eu queria que você tentasse falar um pouquinho sobre isso também. Vamos pensar assim, para ficar bem fácil o exemplo, né? Quando você viaja, que você sai do seu ritmo, né? E se você vai até para um outro país que tem fuso horário e tudo mais, né? Você quando volta, você fica atordoado, né? Tem um impacto. Tem um impacto. Então nós vivemos um impacto. Nós somos jogados de um mundo para o outro, né? Então bruscamente tudo mudou. Então até agora, às vezes eu estou em alguma situação e eu falo, peraí, que dia é hoje? Porque é verdade que todo o nosso esquema corporal, quando a gente se levanta, vai para um trabalho, volta, a gente se organiza melhor. Né? Essa história de ficar em casa se mescla muito às vezes. Você fala, peraí, que dia é hoje? Que dia... Né? Sim. Você fica num fuso horário meio maluquete. Né? Com certeza, o sono ele vai ser inicialmente muito prejudicado. Daí a importância da atividade física, né? E de contar com seus recursos emocionais. Então, quando alguém está se sentindo, né, no limite, procure ajuda. Por quê? Porque significa que daí para frente vai ser
Mais difícil. Mais complicado, né? Então, não espere a situação ficar mais negra ainda do que já pode estar, né? Então, é uma necessidade a fala, né? Lá no início do século, Freud falava, cura é pela fala, né? Só o falar já traz para a gente uma condição terapêutica muito importante. E é verdade que quando a gente começa a deixar a associação livre, o pensamento voar, a gente chama isso na nossa área de atenção flutuante, né? Ficar meio... Aí o inconsciente vai nos contando coisas que a gente precisa saber. E essa é uma viagem muito legal. Então, apesar, vamos dizer assim, a pandemia tirou muita coisa da gente, mas para a nossa área, eu, por exemplo, fico 12, 13 horas dentro de um consultório. E eu não lembro que eu estou lá. Eu, na verdade, fico trancada num consultório, trabalhando. Eu não lembro que eu estou lá. Porque eu viajo para tantos lugares, tantas histórias, tantas situações que você percebe que expande muito a sua mente. É como atividade física, você, como personal, como qualquer situação que você tiver com uma pessoa trabalhando fisicamente, você vai fazer um movimento com ela, você vai se beneficiar também, né? Com certeza. Então, o analista, eu digo que a nossa profissão é um privilégio, porque a gente tem muitas possibilidades de ampliar também o nosso mundo psíquico. A gente cria músculos mais ainda trabalhando. Então, eu vejo que tudo que pode ser ruim também tem o outro lado que pode ser bom. Basta aproveitar, né? Exatamente. Isso. Fazer um bom negócio de um mau negócio, né? Exatamente. Acho que é isso. O melhor que puder, né? Não é minimizar nada, nem minimizar a pandemia, nem coisa nenhuma. Mas eu acho que é, pelo contrário, é fortalecer. Né? Fortalecer fortalecer a gente. Exatamente. Mesmo, né? Ir atrás e saber que é possível, né? É possível viver Exatamente. melhor. Exatamente. Né? Viver mais, né? Arejado. Aliás, né? Uma das técnicas que se faz muito quando você está muito ansioso, você respirar profundamente. Tem técnicas, né, de respiração, você sabe disso melhor que eu, que ajudam muito a diminuir a ansiedade. Né? Quando você respira e solta, né? Meditação ajuda muito. Quem é adepto ao yoga, né? Eu ia falar isso. Tem um aplicativo muito legal, eu vou fazer o jabazinho deles, eles não me pagam nada por isso, mas o benefício é tão grande que eu acho que vale a pena. Que ele chama Lojong. O aplicativo é Lojong. Eu vou escrever, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, eu acho que eu vou conseguir. Chama Lojong, depois eu escrevo aqui para quem quiser, me chama ou chama aqui no negócio que eu mando para vocês. É um aplicativo de meditação, mas ele é muito legal. Por quê? Porque ele começa do beabá, bem facinho, e tem práticas fáceis. E ele vai explicando por que você faz cada coisa dentro da meditação. E conforme você vai avançando, ele vai evoluindo. E você pode escolher se você quer uma coisa muito mais avançada ou menos, enfim, tem lá para você escolher. E eu comecei a fazer, né? Indicada por um amigo e tal, amei. O Christian começou a falar, lá, o Christian escreveu aí, ó, Lojong, é esse mesmo. Esse aplicativo é só baixar no celular. Eu vou procurar. Procura, você vai amar. As técnicas de respiração são as melhores. Eu amo, né? Eu aprendi. Outro dia, eu estava numa situação e de repente eu dei uma respirada. Eu me olhei e falei: ah, você merece um abracinho, minha filha. Você tá de muito parabéns. Porque assim, eu consegui trazer para o consciente. Foi muito legal isso. E aí, assim, e tem várias pessoas que estão vendo que eu estou fazendo isso, que daí virou o Christian, então outros amigos próximos estão fazendo isso. Gente, dá resultado, né? Só que você, igual todas as outras coisas, você precisa perdurar. Precisa insistir. Não adianta fazer um dia, depois de um mês fazer outro dia. Não. Esse é o problema do imediato, né? Esse é também a nossa cultura da, como diz o Bauman, né? A sociedade líquida, né? Que escorre rapidamente pelos dedos, né? O que a gente precisa buscar é um pouco mais de consistência, construir, né?
E eu não sei se a Aham. gente já está com o tempo meio curto, quantos minutos? Faltam 7 minutos. Daí é o seguinte, talvez ele coloque um reloginho aqui de 2 minutos, tá? Regressivo. Talvez não. Então a gente precisa meio se policiar nesse tempo. Isso, isso. Eu também queria contar um pouquinho, Carol, que eu acho que isso é importante, tudo é uma construção na vida, né? 30 anos de trabalho não são 30 dias, 30 anos de Ourinhos Marília, eu tinha mais 7 já lá, né? Então, assim, o que eu queria contar um pouquinho é assim, a minha gratidão por Ourinhos, a minha gratidão pelo que eu construí na minha história profissional em Ourinhos, não é? O quanto eu de fato sou, vamos dizer, realizada profissionalmente pela construção que se começou em Ourinhos. Ourinhos é ouro, né? Vale ouro. Então é uma cidade que para mim vai estar sempre dentro do meu coração. Eu queria muito agradecer esse convite e dizer que foi nessa oportunidade que eu falei pela primeira vez que eu encerro as minhas atividades em Ourinhos esse ano. Né? Olha que marco histórico isso, hein? Mas contar também que é por umas causas muito nobres. Nós estamos num projeto muito grande aqui em Marília, onde nós estamos reivindicando, né, junto a Londres, né, passarmos a um grupo de estudos e depois a sociedade provisória e depois, possivelmente, uma sociedade definitiva, que se chamará Sociedade Brasileira de Psicanálise de Marília e Região. Que Não é, legal. não é pouca Demais. coisa, né? Nossa, Então, demais. assim, é muito gostoso também. Marília e Ourinhos é tudo para mim a mesma estrada, né? Todo o percurso. Então, assim, Marília tem também um trabalho voltado para as pessoas que precisam de uma psicoterapia com valores mais possíveis. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, né? Então lá no núcleo de psicanálise tem esse atendimento à comunidade, né? E eu acredito que Ourinhos também já tem grupos de pessoas que já estão também fazendo esse tipo de... para aquelas pessoas que realmente precisam, né? Sim, Não sim, é... para que tem acesso, né? Isso, para quem não tem acesso. Então, Ourinhos tem o GEPO, né? O Grupo de Estudos de Psicanálise de Ourinhos, tem o Vila C, que é a Dani, né? Tem a Aline, tem o André, tem muita gente boa aí já ajudando muito a cidade, né? Uhum. Então, dizer que eu fico muito grata e um prazer estar aqui, conversaria muito mais tempo se a gente tivesse, né, esse tempo, mas assim, né, só para usar um pouco da literatura, né, eu gosto muito de Guimarães Rosa. Ele diz que a vida, né, é essa coisa que embrulha a gente, aperta, afrouxa, né, mas o que ela precisa, o que ela exige da gente é coragem. E a gente precisa de muita coragem para seguir em frente. Não é Muita. Bem, verdade? muita, 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 Né? muita. Ó, o cronômetro regressivo começou aí, temos um Então, minuto e 48 para acabar. E eu agora queria te você. agradecer profundamente. É uma Imagina. honra ter você comigo aqui. Olha, eu não tenho nem palavras para dizer. Grata estou eu Eu por que você. agradeço. Eu que De verdade, agradeço. tem assim muita gente falando obrigada, Silvana, ótima live, a Heloísa, a Márcia, sou muito grata por você. Quem mais que mandou aqui? Tem um monte de gente que mandou coração. Ah, Nori Rodrigues mandou. Quem mais é aqui? meu Rejane marido. Padelli. A Nori é Rejane meu marido. Bernadette. Ah, então, Rejane é minha pronto. sobrinha querida daí. Aí, Que a bom. Consuelo mandou parabéns por sua jornada, Silvana. A Jane mandou parabéns. A Júlia Obrigada. Elise tá mandando palminhas. Ai, Ah, a obrigada. Justina é ótima. Todo mundo só elogiando. Então, eu quero, olha, Obrigada. agradecer profundamente você. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente, viu? Quando quiser, estaremos perto agora com esse recurso, sempre É perto. isso. Tá É bom? isso mesmo. Tá bom, então. Um beijo muito Obrigada. grande, uma ótima semana e obrigada por tudo. Obrigada. Beijão, Tchau, viu? querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.